Está gravando? Eu nem sei quanto tempo que eu não faço isso. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça de Cristo esteja convosco nesse canal maravilhoso que hoje vou estar apresentando. Primeiramente, boa noite a vocês que estão vendo, vocês que estão assistindo de manhã ou de noite. Hoje vou estar sendo responsável de estar fazendo uma análise de um filme que eu vi recentemente. E esse filme já é antigo há um tempo, eu sei, mas eu decidi assistir, nunca deu oportunidade, graças a Deus Pai. Eu consegui ver ontem e hoje eu vou estar falando sobre o meu ponto de vista, vou estar falando sobre alguns pontos que eu achei interessante. E o filme que hoje eu vou falar é sobre o que vocês viram no título, A Paixão de Cristo. E eu já agradeço primeiramente ao João que está me permitido a estar falando sobre esse filme. E que seja para a honra e glória do nosso Salvador. Bem, para dar início a minha fala sobre o que eu achei desse filme, primeira coisa a colocar em primeiro lugar é sobre como esse filme é realmente muito significativo, ele é muito bem feito, e eu vou estar falando sobre um pouco a sinopse, vou estar falando sobre o que eu achei, vou estar falando muitas coisas que foi necessário aqui. Primeira coisa a saber é que A Paixão de Cristo foi produzido, né, em 2004. A Paixão de Cristo é interpretada pelo ator que interpreta Jesus Cristo, que é o Jim Caviezel. E esse filme tem como principal tema, principal base a se tratar, as 12 horas após Jesus ser traído. Ou seja, o lema desse filme é esse. É todo o processo de Jesus, até o momento que ele é traído, até essa crucificação e a sua ressurreição. Então, nesse filme a gente vai viver todo esse processo, e de forma alguma esse processo é levado a medidas, ele é bem explicativo, ele é bem, gracioso, porque ele mostra muito a graça de Cristo, todo o sacrifício que ele fez por nós. Então vamos nessa, eu vou estar falando sobre as coisas que eu vi, as coisas que eu percebi nesse filme, e vamos nessa. Bem, esse filme aqui já é antigo um pouquinho, mas eu vou logo dizer que tem alguns spoilers, então se você quer assistir esse filme, veja, ele é realmente muito bom. Então vou estar agora sem enrolação, sem muito demorar meu ponto de vista sobre esse filme. Vou estar falando sobre a primeira coisa que é representada nesse filme. Como eu disse, esse filme ele aborda desde o começo da traição dele, a traição de Judas a Jesus, até a crucificação de Jesus e a ressurreição, que é o lema forte, né? O lema simples desse filme. Primeira coisa que ocorre no filme é sobre Isaías 53. E quem for ver o filme, que eu recomendo ver, quem for ver esse filme e ler o que é a primeira coisa que aparece nesse filme, que é Isaías 53, é o que procede a leitura que eu vou estar lendo aqui agora. Eu peço que vocês possam estar abrindo em Isaías 53 e eu vou estar lendo até onde for importante na minha continuidade aqui. Eu vou estar lendo o versículo 5, que, se eu não falho a memória, foi o que apareceu no filme. Espero que vocês já estejam com a Bíblia aberta. Eu vou estar lendo só esse pedaço, vamos estar lendo até aqui. Até onde vou estar lendo, né? Primeira cena que acontece no filme. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é a inicial. É o inicial sobre a primeira coisa que ocorre no filme. E eu achei muito interessante todo esse versículo, que é um resumo completo do que ocorre, é um resumo completo do que houve com Jesus, um resumo completo. Isso aqui é um baita forma de dizer o que ocorre no filme e também uma forma de dizer sobre tudo isso que Jesus passou. Então vou estar lendo até o Salmo. Está lendo 53, né? O sofrimento vicário do servo do Senhor. Do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasma muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que os outros qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros, filhos do homem. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, por aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi sublime como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos para nenhuma beleza havia que nos agradassem. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que padece. E, como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, como eu disse, ele resume exatamente sobre tudo que ocorre no filme. Esse filme, em seu geral, ele é realmente muito... Não há palavras de descrever, porque ele é muito... Como eu posso explicar? Bem, o filme ocorre... Agora eu vou estar dizendo uma forma mais em geral do filme. O filme ocorre naquela parte onde Jesus estava no monte, ele deixa os discípulos para vigiarem, e nisso, Jesus vai orar, porque ele já estava perto do que ia acontecer com ele. Que ele ia ser traído por Judas e ser levado para pagar na cruz pelos nossos pecados, para levar sobre si os nossos pecados. Nisso, Jesus mostra Jesus orando lá, no meio da noite, e ele está orando, está pedindo ao Senhor que possa estar afastando aquele cálice dele. Aquele cálice que ele sabia que ninguém ia suportar. E a única pessoa que era capaz de estar carregando todo o peso de todos os pecados daquele povo era ele. E Jesus, lá orando, ele pede ao Senhor que ele possa estar afastando aquele cálice, aquilo, porque é um fato que, se você for olhar bem, o peso de estar carregando todos os pecados da terra, ninguém aguentaria. Não é à toa que teve que vir o Filho do Homem, que é prometido aqui em Isaías, como nós lemos, e é muito, muito surpreendente essa parte. Além, voltando às coisas que acontecem, nisso está ele orando e ele está lá orando a Deus. E uma coisa que é notável bem, que como foi tratado todo o aspecto desse filme. Essa parte, quando Jesus está orando, mostra algo que muitas pessoas não param para pensar, que Jesus não veio à Terra
não estava querendo ser crucificado. Ele não estava, sabe, ele não queria. Ele não queria. Porque você pode pensar, você tem que carregar todo o pecado. Porque Jesus sabia como é que era a crucificação romana. Ele já sabia de tudo. E mesmo assim ele ainda era humano. Ele tinha medo, mas ele ainda, ele sabia que ele tinha que ir. E nisso, o que ocorre logo em seguida? Satanás, que é representado de uma maneira bem séria, bem, sabe, sem meias medidas, tenta atentar Jesus enquanto está lá Jesus orando. E, sabe, tá lá orando, aí uma cena que eu posso notar nessa parte é que Satanás, ou diabo, ele estava, tipo, fazendo questionamentos, tipo, você não é o filho do homem, coisas assim. Aí ele, sabe, uma serpente que representa, sabe, o começo, né? Porque diabo lá no Gênesis, lá em Gênesis ele representa uma cobra, sabe? Aí a cobra vai em Jesus, Jesus está lá orando. Está lá orando, tá, Senhor, seja feita a sua vontade. E uma coisa que eu reparei, lá é uma referência lá de Gênesis, que é o seguinte aspecto, que se não me falha a memória, em Gênesis fala que Deus enviaria um homem que pisaria na cabeça da serpente e essa serpente morderia seu calcanhar. Nesse filme não sei se a serpente morde, mas Jesus pisa naquela provocação que o diabo estava fazendo, né? Tipo, olha como tudo começou. Aí nisso Jesus ora, termina de orar e naquele desespero, aquela angústia, ele vai até os discípulos e os discípulos estavam como? Estavam dormindo. Aí Jesus desperta eles e fala assim, você não aguentou nem uma hora. Aí, o que procede em seguida? Eles veem como Jesus estava, eles veem, já acordados, eles veem como Jesus estava e perguntam a Jesus o que aconteceu com ele. Porque Jesus estava desesperado, porque, sabe, não tem como explicar. Aí nisso, eles vão, Jesus ter orado, ter feito tudo isso, ter acordado os discípulos, Jesus ele vai e os discípulos vão atrás. E nesse momento, onde Jesus ora, porque ele já sabia o que ia acontecer, mostra que os soldados já estavam vindo com fogo. E o que ocorre na seguinte cena? Eu esqueci de mencionar que tem uma cena que é realmente muito tipo, muito, não sei dizer, descrever como é essa cena, mas esqueci de mencionar que quando Jesus está orando, meio que o céu que estava aberto, ele se fecha e depois ele se abre. É, é uma cena bem, meio complicada de explicar, enfim, eu só queria lembrar isso mesmo, que eu esqueci de falar. Aí nisso, Jesus estava indo e os seus discípulos foram atrás, e soldados. Aí o que procede? Eles chegam e os soldados estão lá. Aí o que ocorre? Judas estava com ele. Judas estava com esses soldados. Aí Judas, sabe? Não tem, sabe? Não tem como dizer. Judas vai lá e, sabe? Beija ao rosto de Jesus. Aí Jesus olha assim e fala assim, Judas, por que me traz com um beijo? Aí é nisso que ocorre o confronto, que os soldados sabiam já quem era a pessoa, que Judas tinha falado quem era, né? Aí que ocorre uma briga. Ocorre uma briga porque os discípulos não queriam que Jesus fosse preso. E nisso, sabe, quem viu esse filme e quem leu a Bíblia sabe o que acontece, então não preciso de tantas explicações, mas só para botar um pouco de ênfase, os soldados vêm para prender Jesus, e Jesus, sabe,
Entende? Aí os discípulos estão lá lutando contra os soldados para não prender Jesus. Aí ocorre uma cena onde um dos soldados está lutando e um dos discípulos corta a orelha. Aí Jesus, tipo, não faça isso. Aí ele manda o discípulo, que eu esqueci o nome agora quem era, a não fazer aquilo, porque da mesma forma que você, sabe, mata alguém na espada morrerá, né? Morreu no fio da espada. Aí Jesus, aquele discípulo, aquele soldado que estava sem orelha já, ele vai lá, tipo, pega sem orelha, assim, olhando pra ele assim, aí, pô, colou. Aí o discípulo, tipo, entende? Aí, o que ocorre? Se não falha a memória, eu esqueci de falar que Judas tenta fugir e então que os soldados prendem ele. Tem uma cena que, cara, a forma que esse filme foi bem trabalhado, sabe? Algo magnífico, vindo de Deus mesmo. Cara, quando, tipo, vão prender Jesus. Então, aí, tipo assim, Judas, o que você fez? Judas, tipo, cara, esse filme, ele é magnífico, ele é perfeito. Ele é muito bom na sua proposta. Porque, cara, eu poderia fazer um vídeo longo explicando tudo que ocorre nesse filme, mas eu acho que não precisa de explicação, porque é tudo isso. Aqui é a melhor fonte, ó. Aqui é a melhor fonte para você saber o resto. Mas, sabe, eles estão tipo assim, Judas, o que você fez? Aí, sabe, eles prendem Jesus e os discípulos fogem para não parecerem presos. Se eu não me engano, não sei se é Tiago, não sei se é Tiago, não sei quem foi, mas um foge, Judas se esconde e o outro, não sei o que acontece com o outro que estava com a espada. Um foge e esse que foge vai avisar os outros discípulos, que acho que era a Maria Madalena e Maria, se não me engano, que tava na casa. Ele avisa assim, ó, prenderam ele. E esse filme todo, ele é muito incrível, porque em todo o percurso desse filme, tem memórias, né? Memórias da Santa Ceia, memórias quando Jesus tipo, chegou em Jerusalém, memória de, deixa eu ver, memórias de várias, sabe, Jesus pregando aos montes, entende? Então, sabe, esse filme tem diversas lembranças, sabe? Então, tipo, encaixa tudo em uma maravilha. Sabe? Aí tem tanta coisa para falar, só que, sei lá, eu não sei expressar muito bem. Mas voltando ao que eu tava dizendo, Jesus é preso e, cara, esse filme aqui não mede esforços. Vou te falar que para você ver esse filme você tem que ter estômago. Porque esse filme ele foi tão trabalhado que ele não mede esforço. Ele mostra sangue, ele mostra todo esse processo. E eu realmente acho que de forma alguma isso aqui deveria ter sido censurado. De forma alguma isso deveria ser tipo, diminuído. Porque é isso. Porque como eu estava falando com meu avô que estava assistindo junto comigo, que aquilo é só um objeto de ficção. É ficção no sentido tipo, é uma ilustração do que ocorreu. Poderia, na Bíblia, naquilo que foi escrito aqui, poderia ter sido ainda mais pior. A gente não sabe como é que é. São os discípulos que escreveram isso e documentaram isso. Sabe? Esse filme tem muita cena, tipo, refritante, cena assim que você fala assim, meu pai. Literalmente, meu pai. Esse filme, ele se expressa muito bem. Ele se expressa muito bem. E, cara, tem cada cena. Nossa, cena que você fala assim, caraca, muito, nossa, eu não tenho palavra para descrever, porque eu quero que vocês vejam esse filme, eu quero que vocês leiam a palavra, eu quero que vocês, sabe, entendam o máximo. Então,
Eu eu queria explicar só esse comecinho, porque é um pouco sobre o filme. Eu não falo sobre o filme todo, porque o filme é gigante, mas ele é muito bom. Ele fala sobre tudo que eu, a sinopse, recomendo, então é isso. Talvez eu gaguejei um pouco nesse vídeo, porque faz um tempo que eu não gravo vídeos. Então, vou estar encerrando, mas encerrando com essa minha análise simples de alguém que assistiu o filme. E assistam, se vocês tiverem oportunidade, se tem como assistam, porque o filme é muito bom e ele edifica muito, porque mostra, né, como foi, mostra no sentido, sabe, exemplifica de uma forma muito boa. Eu não vi nada fora, nada, nenhuma heresia, algo assim exagerado, foi bem, bem, sabe, com carinho, foi feito com carinho. É, Bem, poderia falar umas curiosidades, mas eu não sei nenhuma curiosidade. Minha nota para esse filme não tem como. Não é impossível eu desclassificar essa nota com algo. Tipo, não tem como eu falar que essa nota é menor. Porque ele foi fiel ao que está escrito, ele foi bem trabalhado, ele bota coisas. Entende? Então eu vou dar nota 100, nota 100, nota ultrapasse de 100. Esse filme foi perfeito. Eu gostei muito de ver ele. Eu quase. Eu também tava vendo. Quando eu vi ele, eu assisti outro filme, porque, cara, esse filme faz refletir muito sobre como a gente devemos realmente, independente das situações, render, nós rendermos ao Senhor, porque aquilo foi feito, aquilo existiu, aquilo aconteceu, e de forma muito pior. Pode a possibilidade de ter acontecido muito pior, que a gente não sabe físico. Não é à toa que nós, cristãos, não vimos, mas a gente cremos através do Espírito Santo que fala sobre nós e a fé. Então, sabe, eu não tenho como descrever esse filme, porque não tem palavra. Mas é isso. Vamos estar encerrando com uma oração. Pensei nos cânticos, mas eu acho que em outro vídeo, quem sabe. Então vamos tá orando, que possamos estar fechando os olhos. Meu lápis caiu. Então vamos. Senhor meu Deus, Senhor Pai, Senhor que compadece das nossas dores, compadece das nossas frustrações do dia a dia. Deus, grande és o Senhor, Pai, por estar sempre nos guiando ao caminho certo, mesmo quando nós somos falhos, Senhor Pai, ao falar, falhos ao agir, falho em seus mandamentos, Deus. Pai, nós sabemos, Senhor Pai, que por nós mesmos somos indignos, Senhor Pai, de receber essa presença, mas o Senhor já tinha um plano, o Senhor nos amou em primeiro lugar e enviou seu Filho, que foi necessário ter enviado para morrer na cruz, passou por cada coisa, Senhor Deus. Pai, que o Senhor, Pai, possa estar nos perdoando pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, Senhor Pai, da nossa alma. Pai, que podemos estar tendo uma vida de fé com o Senhor, uma vida de fé verdadeira, que o Senhor possa estar nos ajudando na nossa fé diariamente, Deus. Deus, que o seu santo nome seja sempre exaltado na nossa boca, que a gente não possa estar tendo medo de propagar o seu evangelho, tá falando sobre o Senhor para os que necessitam, tá falando sobre esse grande amor que Deus fez por nós, que Deus amou, sabe, tudo isso. Deus, eu lhe agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado aqui, que entre as falhas e as coisas, o Senhor ainda foi fiel. Deus, agradecemos, Senhor Pai, por tudo isso. Abençoe esta noite dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, que o Senhor possa estar guardando, possa estar compadecendo aos que ainda não aceitaram o Senhor verdadeiramente. Deus, é o que oramos, Senhor Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.